Olá, pessoal do CEPI Silvio de Mello. Espero que seja tudo bem com todos vocês. Dando continuidade ao nosso conteúdo, eu já vou compartilhar a tela com vocês. Então, nós estamos aí com a componente, né, de Física, terceira série do ensino médio, né? E... Só pegar aqui o nosso... Deixa eu só verificar aqui. Ah, só um momento. Agora vai dar certo. Então, estou aí compartilhando a nossa tela. Então, você está vendo aí Física da terceira série, né? No nosso assunto dessa semana é campo magnético gerado por uma corrente elétrica. Bom, aí você vê aqui, né, corrente elétrica. Então, uma corrente elétrica, ela produz um campo magnético. Olha esse experimento simples que nós podemos fazer, né? Em um laboratório, nós poderíamos fazer esse tipo de experimento, né? Nós pegamos uma pilha, né? Para alimentar esse sistema, né? E usamos um fio, um único fio, né? Nós fizemos uma espira, né? Nós chamamos aqui um conjunto de espira, né? Nós temos aí uma solenoide, chamada de solenoide, ou chamada também de bobina. Nós fizemos uma bobina aqui, né? Em torno de um prego. Pegamos um prego, né? E enrolamos o fio, fazendo uma bobina, dando diversas voltas nele. Uma ponta do fio nós ligamos no polo positivo da fonte, né, da bateria, e um outro polo, a outra extremidade do fio, nós ligamos no polo negativo da bateria. O que acarretou isso? O campo magnético gerado, ele transformou o prego, porque o prego é um metal, ele vai captar esse campo magnético que está em torno do fio, ele transformou o fio num ímã. Ele imantou o ímã, né? Nós criamos uma corrente elétrica aqui, né? por meio, por meio de uma corrente elétrica gerada por uma bateria, nesse caso, né? A corrente elétrica produz um campo magnético, né, como eu comentei. Olha só. Então, aqui nós temos um circuito, né, e ele está desligado, a chave está aberta, né? E o que acontece com esse circuito? Circuito A. Então, nós colocamos uma bússola próximo dele, e ele está desligado, nós vemos aqui a direção norte que ele está apontando, né, do circuito. E aí nós ligamos a chave aqui no circuito B. Quando nós ligamos a chave, a corrente vai funcionar, essa corrente aqui está funcionando no sentido anti-horário. Está contrário ao relógio, né, sentido anti-horário. Então, a corrente está nesse sentido, né? Então, como a corrente aqui está nesse sentido, anti-horário, nós vemos que a bússola to, já tomou uma direção aqui. Por quê? Diferente do que ele estava no estado desligado. Desligado não tinha nenhuma movimentação. Mas quando ela ligou esse circuito no sentido anti-horário, né, a corrente que percorre o circuito é anti-horário, ela já começou a ter uma movimentação, rompendo com o padrão de polaridade, né, magnético, né, sul magnético
né, e norte magnético, né? Então ele rompeu com esse paradigma. Daí nós, no terceiro circuito, o circuito C, nós vamos inverter a ordem da corrente, que vai passar agora a ser no sentido horário, né? Nós invertemos aqui, né, as baterias, nós invertemos, né, a bateria ou a fonte geradora, né, invertemos os polos. Então agora o circuito vai funcionar no sentido horário. E quando eu coloco para funcionar no sentido horário, a bússola toma outra dimensão, outra orientação. Então você percebe aqui a presença de um campo magnético, né, que é gerado por uma corrente elétrica, né? Aí, no nosso livro-texto, menciona o seguinte, né, o movimento de portadores de carga elétrica de um fio condutor na forma de corrente elétrica origina um campo magnético na região ao redor desse fio. Então, ao redor do fio, até uma certa dimensão, até uma certa distância d, né, vamos assim dizer, genérica, né, existe um campo ali em volta. Qualquer fio de eletricidade que nós pegamos, em volta daquele fio existe uma corrente, existe um campo magnético em torno, criado por uma corrente elétrica. Então vamos. Então nós podemos afirmar o seguinte, que um campo magnético ele depende do condutor. E nós dizemos o seguinte, aqui nós temos o símbolo do campo magnético, né? O campo magnético ele é proporcional à sua corrente. Então, o campo magnético é igual a constante de permeabilidade vezes a corrente, né? O que é essa constante? Essa constante, ela depende de dois fatores, né? No vácuo, ela depende de dois fatores. No vácuo, essa constante magnética, ela é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla por metro, vezes Tesla, Tesla vezes metro por ampere. Isso significa no vácuo, essa constante. Agora, quais são esses dois fatores que dependem para que possamos achar essa constante K? Depende da configuração do condutor, né? Ou seja, da natureza geométrica do objeto, e depende da constante de permeabilidade do vácuo. Então, ela depende desses dois critérios, né? Então, vai depender do meio, é o que nós falamos na física, do meio em que está. O tipo de condutor, que tipo de... é cobre, é prata, qual é esse condutor, né? Esse condutor de eletricidade que está sendo gerado? É ouro? Qual que é o condutor que está sendo usado? Qual que é o material? E aí vai depender disso e vai depender do meio. Qual que é o meio? É o vácuo? É o ar? É a água? É o óleo? Qual que é o meio que está sendo propagado? Além do tipo de material. Isso é chamado, então, né, de permeabilidade magnética, né? Então, vai depender desses fatores. Geralmente, nós utilizamos a ideia ali dada pelo próprio enunciado mesmo, né? Então, porque isso, ou então o exercício vai te dar o que que você vai usar, né? Porque ninguém vai guardar todos os dados de memória, né? Ninguém sabe isso. Então vai ser, e tem que ser dado, né? Então isso não é um fator de preocupação. O seu fator de preocupação é saber que vai depender desse meio, né? Então vai depender do material que está sendo utilizado, depende do meio que está sendo utilizado, né? E vai depender da corrente, consequentemente, né? Então, voltando aqui, ó. Então, o meu campo magnético, então, ele vai depender do meio, do material, que é esse K, e da corrente que está sendo gerada ali no circuito, né? Então, ele independe, por exemplo, do tempo. Ele é independente do tempo, né? Então, olha só.
Vamos continuar aqui. O campo magnético criado por uma corrente em um condutor retilíneo. Então, tem um condutor retilíneo, e agora esse condutor retilíneo, ele transpassou um pedaço de papel, por exemplo, e naquele pedaço de papel foi colocado umas limalha de ferro. Como que eu posso dizer? Ferro moído, pó de ferro, bem fininho. E aí, quando coloca-se uma corrente elétrica passando por aquele ferro, por exemplo, por aquele prego, por exemplo, o que acontece? Ele gera em torno dele um campo magnético. Você vai perceber pela organização da limalha que ele é circular. Está em torno do fio, do condutor retilíneo, ou seja, em torno do prego. Ele vai circulando em torno do prego. Né? Então, nós chamamos esses círculos em torno do prego as linhas de campo magnético produzido por uma corrente que passa por um condutor retilíneo. São circunferências concêntricas. O centro dessas circunferências é o próprio objeto metálico aqui, né? Pode ser um prego, pode ser um parafuso, né? É o próprio objeto metálico. Né? Então, ele é o centro da circunferência, e as circunferências, todas elas são concêntricas, e elas podem ter várias circunferências em torno, dependendo a corrente que vai estar empregada ali, né? Você viu que depende da corrente, né? Que vai estar empregada. Se for uma corrente fraca, vai ter uma circunferência pequena. Se for uma corrente muito alta, tem uma circunferência bem maior. Então, assim, ele vai se organizando, né? Porque é diretamente proporcional, né? Olha só, as linhas de força produzidas por uma corrente elétrica que passa por um condutor retilíneo são circunferências concêntricas ao fio e dispostas em um plano perpendicular ao condutor. Vocês vão entender o que quer dizer essa parte perpendicular, né? Então, olha só. O campo magnético, então, criado por uma corrente elétrica em um condutor retilíneo. Então, eu tenho aqui um condutor retilíneo. O meu polegar, chamado regra da mão direita, isso aqui é importantíssimo você guardar isso na memória, né? O sentido desse campo, ele vai ser obtido por essa regra, né? A regra. Qual que é o sentido do campo? O campo está para onde? O campo está no sentido horário, sentido anti-horário? Como é que o campo está funcionando? Porque as perguntas basicamente é essa, né? Sentido horário, sentido anti-horário. Então, para termos certeza a respeito disso, nós vamos utilizar a regra da mão direita. Então, o que significa a regra da mão direita, né? Ou também chamada de regra de Ampere, né? Essa regra se baseia na posição da mão. Observe que nós temos aqui essa figura, né? A posição da mão, e ela vai como se fosse fechar o condutor. Você vai pegar aqui como se você fosse segurar no condutor. Só que você pode segurar assim, né? Você pode segurar assim, você pode segurar assim. Então, qual é o jeito de segurar? Eu posso segurar assim, posso segurar assim, mas tem uma regra, né? Tem uma ordem como você vai segurar. De modo que a mão envolva o condutor. Então, a mão é como se você fosse segurar o condutor, né? Assim ou assim. A regra é essa, você vai segurar o condutor. Agora, o que vai ocasionar? O polegar aponta no sentido convencional da corrente. Para onde está a corrente nesse circuito? A corrente está no sentido norte, ou seja, vertical para cima. Né? Então, o seu polegar vai estar no sentido da corrente. Então, eu vou colocar o meu polegar, se a minha corrente estivesse apontando para baixo, eu colocar o polegar para baixo. Aí, o que vai acontecer com as minhas linhas de campo? Elas estariam no sentido horário. Mas como a corrente está para cima, nesse caso aqui, ela está para cima, quando eu envolvo o fio e contorno no sentido da corrente para cima, o que vai acontecer? A minha corrente, as linhas de campo, nesse caso, elas estão no sentido anti-horário, elas estão circulando ao contrário, né? Então, os demais dedos aí, eles servem como se fosse indicação, o sentido do vetor, né? Ele indica o sentido do vetor, como esses vetores estão girando, né?
Se é horário, se é anti-horário. Também nós temos o seguinte, né? Nós não podemos esquecer, se nós quisermos saber a direção e o sentido de um vetor B em um ponto, por exemplo, né? Eu quero saber em correlação em um ponto, nós devemos considerar que a direção do vetor B, o vetor B é tangente à linha de campo. Então, o vetor B aqui, ó, ele vai ser tangente. O que é tangente? Ele toca as circunferências em um único ponto. Então, aqui eu tenho um vetor B nessa circunferência, que elas não são concêntricas. Aqui eu tenho outra circunferência. Então, eu vou criando várias circunferências. E eu tenho vetores tangenciais. Aqui, eu tenho vetores tangenciais. Eles tocam a circunferência em um único ponto e eles estão saindo tangencialmente. Né? A sentido dele sair. Como nós temos aqui esse caso, né? Aqui no sentido horário, né? E aqui no sentido anti-horário. Então, o vetor é tangencial, é o que ele está nos falando agora. E ainda nós temos o seguinte, ó. Um campo magnético criado por um condutor, por uma corrente, né, em um condutor retilíneo, nós podemos destacar o seguinte. Resta determinar como o módulo do vetor indução magnético B, vetor, né, um vetor. Então, tem uma setinha aqui, tá? Notação mais rigorosa. Sabemos que o módulo do vetor B, o vetor campo elétrico, né, é diretamente proporcional à intensidade da corrente I, que gera o campo. Foi o primeiro assunto que eu comentei com vocês lá. Então, o campo é proporcional à corrente. Então, quanto maior a corrente, maior o campo. Quanto menor a corrente, menor o campo. É isso que ele está dizendo para mim e para você. Como vimos, a constante K, que transforma a proporcionalidade do campo e a corrente em uma igualdade, depende da geometria do condutor e da constante de permeabilidade magnética no vácuo. μ0, né? Que ficou como m0, né? Mas é um μ0, é uma letra grega, né? Que representa um m. Assim, a intensidade do campo magnético B em uma distância d de um condutor retilíneo extenso em um comprimento infinito, aqui um comprimento de fio infinito, é dado pela expressão. Então, o campo magnético, então, vai ser igual a μ0, né? Que é a constante magnética no vácuo, né? Que é aquele lá, 4 vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Aquele lá é o μ0, então é a constante eletromagnética no vácuo, né? Vezes a corrente, tudo isso dividido por 2π vezes a distância. No mais, meus alunos, eu vou deixar aí para vocês nas considerações finais, na aula 71, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o seu livro-texto, eu não coloquei aqui a página, né? Deixa eu só olhar qual página que é. Livro-texto, e vai resolver as questões 1 e 2 do nosso livro-texto. Essas questões 1 e 2 são questões integradoras, né, do nosso material, que você vai achar na página 226. Então, na página 226 do nosso livro-texto, você vai fazer as questões 1 e 2, que são questões de integração, que refere a esse assunto que nós abordamos agora, né? E você pode fazer e deixar no seu caderno. Não esqueça de, mesmo, não precisa postar foto, né? Nós estamos com um problema lá de postagem de foto. Se for necessário, eu peço alguma foto de algum de vocês, né? Se for necessário, tá bom? No mais, não precisa, de maneira geral, não precisa postar a foto. E não esqueça de marcar lá no Google Sala de Aula como tarefa devolvida, porque aí eu já sei que você já fez e valido lá a sua tarefa como tarefa realizada e atribuo a nota, tá ok? No mais, meus alunos, eu me coloco à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida, tá? No horário da sua turma do REAMP, do Regime Especial de Aulas Não Presenciais. Bons estudos a todos!
Até mais, meus alunos.